bom nós estarmos juntos. É o programa Bíblia no Meu Dia a Dia, a oportunidade que juntos nós temos de fazer a leitura orante da Palavra de Deus. Não é uma leitura científica, exegética, porque nós nem teríamos tempo para isso. É uma leitura espiritual, para colher frutos espirituais para a nossa vida. Então eu convido você a abrir o seu coração e junto comigo suplicar o Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos começar um novo capítulo do livro de Números. Então pegue a sua Bíblia, por favor, o seu caderno, anota o texto que nós iremos meditar hoje. Números capítulo 5, versículos de 1 a 4. Números capítulo 5, versículos de 1 a 4. Vamos ler o texto e depois juntos meditá-lo. O Senhor falou a Moisés: ordena aos israelitas que expulsem do acampamento os leprosos, os atacados de corrimento e os contaminados por cadáver. Tanto homens como mulheres expulsareis, fazendo-os sair para fora do acampamento, para não contaminarem o acampamento no meio do qual eu moro. Assim procederam os israelitas. Expulsaram-nos do acampamento. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os israelitas. Parece uma medida duríssima, não é verdade? Da parte de Deus. Depois a gente vai perceber Jesus, né? Ele vai tocar nos leprosos, ele vai curar a lepra, ele vai fazer acontecer essa realidade. Mas por que isso é feito nesse determinado momento? Por exemplo, colocar os leprosos para fora do acampamento é uma medida sanitária, porque a lepra é contagiosa. Então, é uma medida sanitária. A questão do cadáver, né, porque simboliza ali a morte, é uma realidade impura, né, dentro dessa visão, e da mesma forma o corrimento, seja a questão menstrual ou outras realidades. Isso aqui é algo pequeno para mostrar algo grandioso. Então, a gente vai olhar tudo dentro de uma questão simbólica. Claro, é uma realidade cultural, é uma realidade sanitária, nós vemos toda uma questão aqui. Mas, principalmente, Deus quer mostrar que é necessária a santidade, a pureza de vida para estar no acampamento, na presença dele. Vamos visualizar o acampamento do céu, a morada celeste. Não entra nada de impuro no céu. Por isso que nós, como igreja, baseados na Sagrada Escritura, sabemos que existe o purgatório. Porque uma pessoa que morreu em pecado venial ou com uma impureza, uma imperfeição, ela não entrará no céu se ela não estiver totalmente purificada. E o processo de purificação do purgatório, ele serve exatamente para isso, para que a pessoa adentre o céu, porque ela está pura, purificada. Então, o fogo da purificação. As penas do purgatório, elas fazem exatamente isso. As pessoas que estão aqui excluídas hoje do acampamento, com uma instrução que Deus deu, elas não estão definitivamente excluídas. Elas podem voltar logo que terminar a lepra for curada, o corrimento parar, passar o tempo ali daquilo que foi ter tocado num cadáver. Então, vamos olhar como se, e aqui eu estou criando algo que nem é exegético, nem está, não, é só uma visão. Vamos imaginar que estar fora do acampamento naquele período seria como fosse o purgatório para nós. A pessoa se purificaria para voltar para o acampamento, para a presença de Deus. Inclusive, ele vai dizer aqui, né, o Senhor Deus vai dizer, né, assim procedam os israelitas
e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim eles fizeram. Mas antes o Senhor vai dizer, né? Seja homem, seja mulher, os mandareis para fora do acampamento, para que não torne impuro o acampamento onde eu moro com eles. Então, o motivo é exatamente a presença de Deus, a santidade de Deus. Então, aquilo ali indica uma realidade de impureza. Vamos olhar espiritualmente. Uma pessoa que está leprosa, totalmente tomada por uma realidade de impureza, de pecado. Ela precisa se purificar para ela estar na presença de Deus e colher os frutos que ela pode colher, que ela deve colher, os frutos espirituais. Mas aquela lepra, aquele pecado, aquela realidade de impureza não permite. Vamos ver o corrimento aqui vinculado à parte sexual, às impurezas sexuais. A gente poderia aqui descrever inúmeras delas. Não vou escrever individualmente. Vamos pensar na questão da luxúria. A luxúria são pecados sexuais, não é do luxo não, tá? Tem gente que fala, luxúria, eu sou luxurioso, eu gosto de luxo. Não, luxúria é pecado sexual. Então, tudo o que diz, seja de um olhar, seja de um sentimento, seja de uma prática, hoje a gente vê aí questão de pornografia, masturbação, prática do sexo fora do casamento, adultério, a gente poderia aqui enumerar, elencar muita coisa. Impureza sexual, o corrimento está vinculado a isso. A pessoa precisa se purificar. Se ela cometeu algum desses pecados, é pecado mortal, não é? Então precisa se confessar para voltar à comunhão, receber Jesus eucarístico, mas também estar em estado de graça é estar com a alma livre para que o Espírito Santo trabalhe, para que a graça de Deus aconteça. Da mesma forma, vamos imaginar aí a pessoa que tocou num cadáver. O cadáver simboliza a morte. Vamos pensar na morte espiritual. Então, nós podemos pegar essa palavra e entender exatamente isso. A santidade de Deus exige de nós santidade de vida. A santidade de Deus exige de nós um comportamento puro. A santidade de Deus exige de nós que nós rompamos com qualquer pecado mortal. Para quê? Para que nós estejamos na presença de Deus e no futuro, na eternidade feliz, no céu. É isso que Deus pensa para mim, é isso que Deus pensa para você. Então, o simbolismo dessa exclusão dos impuros, ele nos remete a coisas mais sérias e mais profundas. Eu falei de um purgatório, que são pecados veniais e imperfeições. Agora, a pessoa que morre em estado de pecado mortal, né? Cometeu um pecado mortal, sempre recordando que para a gente avaliar num exame de consciência se eu cometi um pecado mortal, tem que ser contra um dos 10 mandamentos. Ah, tá, a pessoa pecou contra os 10 mandamentos, já está em pecado mortal. Calma lá. Ela tinha plena consciência e foi avisada na consciência? Tinha. E ela mesmo assim fez, tendo sido avisada na consciência, fez. Ela está em pecado mortal. Rompeu a caridade, rompeu a comunhão com Deus. Mas uma pessoa que peca por ignorância contra um dos 10 mandamentos, aí você fala assim, pá, não é possível. Tem ignorantes, me entenda, tá? É ignorância de conhecimento, não é? Eu não estou chamando a pessoa de ignorante pejorativamente falando, negativamente falando, não. É uma pessoa que não tem conhecimento mesmo, não é? E às vezes a gente encontra essas pessoas no confessionário. Você tinha consciência disso aqui? Não, não tinha, padre. E é verdade, não tinha mesmo. Porque uma catequese mal feita, não tinha atenção devida quando foi ensinado isso. É claro, o direito natural, aquilo que já está em nós, nos avisa, não é? De coisas que a gente acaba fazendo que não... Mas a pessoa não tem consciência dessas 3 realidades. É um pecado contra os 10 mandamentos, eu fui avisado da minha consciência e mesmo assim eu fiz. Às vezes a pessoa faz e ela sente que ela não fez o bem, que ela acabou fazendo o mal. É só o sentimento ali daquela situação, sem o pleno consentimento, sem o pleno aviso, não é? Então, uma pessoa que morre nesse estado sem arrependimento, ela vai para o inferno. Isso é doutrina da igreja. Então,
essa parte que é dada para nós hoje, no nosso estudo, como a exclusão dos impuros, ela precisa nos colocar em alerta. Nós precisamos estar puros para estar na presença de Deus. E só os puros verão a Deus, só os puros entrarão na morada celeste, no céu. Então, o que nós escolhemos como mensagem de Deus para nós hoje? É preciso levar a sério a nossa conversão. Isso implica em libertar-nos dos pecados e de toda e qualquer impureza, malícia, infidelidade. Existe a eternidade feliz, que é o céu, e a eternidade infeliz, que é o inferno. Somos nós, a partir das nossas escolhas, que seremos responsáveis diante do justo juiz, Jesus Cristo, que nos julgará no final de tudo, seja no juízo particular, logo após a morte, seja no juízo final, na ressurreição da carne. A palavra nos julga, os nossos atos nos julgam. Somos nós que devemos dar passo de conversão. Eu gosto muito de citar, já devo ter citado aqui, não me recordo, uma frase de Santo Agostinho, ela é muito assertiva. O Deus que te criou sem ti não te salvará sem ti. Então, eu e você precisamos colaborar com Deus. Depois que esses aqui se purificaram, eles puderam voltar para o acampamento. Mas nós não poderemos entrar no céu com qualquer impureza. E pecado mortal, a pessoa que morre com pecado mortal sem arrependimento, sem confissão, ela, infelizmente, vai ter que passar a sua eternidade na infelicidade do inferno. E o que é a infelicidade do inferno? É a escuridão, é o sofrimento de estar distante de Deus, é tudo aquilo que são as penas próprias do inferno, que aqui não dá para eu descrevê-las para você. Mas escolhamos o certo, escolhamos a pureza, escolhamos tratar todo e qualquer tipo de vício, malícia que está em nós, para que cada vez mais nós sejamos purificados pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele nos trate e nos prepare para a eternidade feliz, que é o céu. Vamos rezar? Senhor, só existe um destino para mim e para os meus irmãos e para toda a humanidade. Esse destino foi definido pelo Pai quando Ele enviou o Senhor Jesus ao mundo. O Senhor nasceu da Virgem Maria, mas o Senhor padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Nós professamos isso no credo. Então o Senhor veio pagar o preço do nosso pecado. O Senhor veio trazer redenção, expiação e justificação para cada um de nós. E o nosso destino é o céu. Aqueles que estão no inferno foram para lá por escolha própria. Aqueles que estão na purificação do purgatório estão lá por escolha própria, num processo de purificação, mas já estão salvos. E hoje, diante dessa verdade, eu preciso assumir a responsabilidade das minhas escolhas. Eu preciso assumir a responsabilidade sobre a minha vida, a minha caminhada de fé sobre essa terra. Porque, como disse Agostinho, o Deus que me criou sem mim não me salvará sem mim. E eu quero, Jesus, colaborar com esse processo de salvação, abrindo o meu coração, fugindo das ocasiões de pecado, me expondo à graça do Senhor, mas também buscando o sacramento da confissão, estar sempre vivendo a experiência de estado de graça, preparado para o encontro definitivo com o Senhor. Amém. É muito sério, é sério, de verdade. Nós devemos levar a sério o nosso processo de salvação. Não podemos brincar com coisa séria. Então, coloque a sua vida em ordem, busque a confissão, lute contra os seus pecados, os vícios, a malícia. Tem gente que é muito malicioso e o pecado venial, ele feito com malícia, ele vai esfriando o amor, vai esfriando a caridade. A pessoa entra numa tibieza, consequentemente, vivendo a tibieza, vai cair no pecado mortal e aí a vida espiritual, vai para o beleléu. É importante viver em estado de graça.
Deus abençoe você, a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.